Olá, regressamos com mais um episódio do espaço de entrevistas do Jornal do AV, dedicado às próximas eleições autárquicas de 12 de outubro. Neste podcast estamos a ouvir ideias, confrontar propostas e, acreditamos, a dar ferramentas aos eleitores para uma escolha mais informada nos concelhos de Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e Trofa. Neste episódio recebemos um candidato que, com 37 anos e a viver há 8 em Famalicão, apresenta-se a sufrágio com a intenção de acabar com o medo que diz existir do poder autárquico e com os gastos excessivos em áreas não essenciais da gestão municipal. Profissional liberal nas áreas de consultoria de gestão, estratégia e mercados financeiros, é licenciado em Economia e um entusiasta da estatística eleitoral. Foi candidato à Assembleia Municipal e diretor de campanha nas autárquicas de 2021 e 4 anos depois assume-se como cabeça de lista à Câmara Municipal. Recebemos Paulo Ricardo Lopes, candidato à Câmara Municipal de Famalicão pela Iniciativa Liberal. Paulo, obrigado pela presença. Como um apaixonado pela estatística eleitoral que é, não lhe resisto a perguntar que indicadores lhe dão as últimas eleições autárquicas e legislativas que podem ser importantes para traçar futuros cenários das próximas eleições autárquicas em Famalicão. Olá, muito obrigado pela oportunidade de poder mostrar aos famalicenses como é que podemos construir juntos Vila Nova. Quanto à parte da estatística eleitoral e das últimas legislativas, o que eu posso dizer é que vamos ter uma das eleições mais disputadas de sempre e com a probabilidade de entrada de novos partidos, tanto na Assembleia Municipal, onde de certeza vamos ter novos partidos, e mesmo na variação. Podemos ter 2 novos partidos e é isso que os famalicenses têm que estar atentos às novas opções que vão ter no boletim e que podem marcar a diferença nesta eleição. Quais seriam esses novos partidos Ao nível nível da variação, acho que o Chega e a Iniciativa Liberal têm clara hipótese de entrar na variação. O Chega um bocadinho mais, como podemos ver pelos resultados, mas a Iniciativa Liberal, com os votos que esteve muito, muito próximo numa eleição de eleger um vereador. Na Assembleia Municipal, a Iniciativa Liberal, por exemplo, na última eleição ficou apenas 10 votos de eleger, desta vez vai entrar de certeza, e mesmo outros partidos também poderão conseguir, até porque nós temos a particularidade de ter nesta eleição mais alguns deputados municipais, vamos passar de 35 para 40 e isso aumenta um bocadinho a probabilidade de entrar em novos partidos. Isto com o método de ontem e tendo em conta as últimas eleições autárquicas, houve aqui uma diferença abismal entre o Partido Socialista e o Chega, que foi a terceira força política mais votada, que não conseguiu eleger e está a muita distância. Como é que será feito este jogo de votos para a sua percepção de que poderá entrar para a variação? Eu cheguei a fazer um artigo logo a seguir às eleições em que aplicava o método de ontem às legislativas, fazendo a transposição, sabendo que são eleições diferentes, mas só para perceber a dinâmica de onde partimos. E a coligação PSD-CDS ganhava a eleição com 5 vereadores e o Chega e o PS ficavam os 2 com 3. A Iniciativa Liberal ficava a cerca de 500 votos de eleger um vereador, ou seja, é possível, é só crescermos mais 10%. A minha pergunta ia no sentido também de tentar perceber se as forças políticas mais votadas também seriam aqui prejudicadas pelos eleitores em detrimento de novas forças políticas. Face às últimas eleições, íamos ter uma redução de vereadores na coligação PSD-CDS, mas mesmo assim iam ganhar a Câmara. A questão aqui pode ser se mantêm ou não a maioria na variação. Eu acho que muito provavelmente vai ser essa a grande questão e os famalicenses têm que olhar e perceber que Câmara querem. E se querem ou não um pendor mais reformista, que pode ser dado pela Iniciativa Liberal. Porque se for necessário um vereador liberal para haver maioria na variação, claramente vão haver diferenças, vai haver menos gastos na Câmara Municipal e vai haver algo diferente que eu quero introduzir nesta eleição, que é uma aposta forte na educação.
A educação tem que ser um pilar do desenvolvimento de Famalicão e eu quero fazer de Famalicão um campeão na educação e posso aproveitar para começar a explicar como fazer isso. Exatamente, a minha pergunta seguinte era nesse sentido, utiliza mesmo quase como um slogan que é fazer de Famalicão um campeão nacional da educação. O que é que se pode fazer para melhorar este sistema educativo no concelho? Vários estudos internacionais têm mostrado que há grandes diferenças no desenvolvimento de crianças logo aos 3 anos de idade. E qual é que é um fator aqui super relevante para nós conseguirmos mitigar estas diferenças? É o acesso à creche. Então nós temos de ter uma política em Famalicão para garantir que todos os nossos filhos, quer dos habitantes de Famalicão, quer das pessoas que vêm viver para Famalicão, têm acesso às creches. É a melhor forma de integrar as pessoas e de garantir o desenvolvimento e que as nossas crianças vão ser as melhores preparadas daqui a 1, 2 décadas. Isto não é um trabalho para 2 anos, é um trabalho a 1, 2 décadas. Mas o que eu me quero comprometer ao longo deste mandato é que se eu for Presidente de Câmara ou Vereador da Educação, por exemplo, ao fim de 4 anos todos os famalicenses têm que ter acesso às creches. E como é que nós fazemos isso? A primeira questão que nós temos que levantar é quantas vagas nos faltam. Eu na semana passada estive, por exemplo, numa associação, na ATC, em Joane, e do que eu percebi, em Joane só há vagas para cerca de 40% das crianças que nascem naquela freguesia. Nós temos que fazer um estudo ao nível todo do concelho e perceber quantas vagas faltam em cada freguesia. E acho inacreditável que uma Câmara Municipal com tantos recursos não sabe responder a esta pergunta. A partir daí, nós temos que trabalhar em conjunto com essas associações para as desafiar a aumentar o número de vagas, criar novas salas e, a partir daí, renovar todo o nosso sistema de ensino, começando na creche, tendo creches de qualidade e indo progredindo para o ensino básico e o ensino secundário. Tendo sempre em mente que, em educação, o investimento, quanto mais cedo, melhor. Nós, por exemplo, somos um país em que existe muito acesso a explicações na altura do secundário para o acesso ao ensino superior. Nós temos que garantir que há mais cedo que isso. Devia haver um apoio muito maior logo no ensino básico para garantir que as tais diferenças no desenvolvimento são mitigadas. Porque garantir que os alunos aprendem mais cedo garante que eles vão ter aproveitamento durante mais anos. E é esta uma das componentes que nos vai ajudar a construir a tal Vila Nova de Famalicão campeão na educação e fazer com que as nossas crianças sejam as melhores preparadas a nível nacional nesta área. Isso sim será algo que pode impactar a sério o desenvolvimento do nosso concelho. Não são muitas das obras megalómanas que muitas vezes falam e mesmo gastos excessivos em festas, que são atividades que só existem no curto prazo e nada vêm a longo prazo. E é esta a visão que eu tenho para Vila Nova de Famalicão. Esse desafio dado às associações por parte da Câmara Municipal também viria acompanhado com participação financeira, aqui de uma mediação com a Segurança Social, fundos comunitários, como é que seria? Nós temos que aproveitar todas as possibilidades que existam. Temos que olhar para o novo quadro dos fundos comunitários, mas Portugal é um dos países da Europa, ainda saiu um estudo há pouco tempo, que depende mais de fundos comunitários para este tipo de investimentos. Ou seja, 90% do nosso investimento público é feito através de fundos comunitários. E nós temos de gastar menos em coisas supérfluas para libertar fundos para estas questões. Se a Câmara Municipal tiver que investir para que as nossas associações tenham mais salas de creche, nós vamos fazê-lo. Vamos cortar noutros sítios, como uma proposta que eu já apresentei recentemente de cortar 20% nos gastos das nossas festas e outras que tenho, porque o essencial temos de ter investimento. Estas coisas supérfluas podemos ter se tivermos ou não rendimento para isso. Por outro lado, também quer fazer de Famalicão um concelho fiscalmente mais competitivo. Como pode comprovar que devolver 1 milhão de euros aos famalicenses sob a forma de impostos e investimentos estruturantes, como se propõe, pode resultar numa maior eficiência camarária e aposta no longo prazo? Pronto, eu posso começar por explicar essa proposta, que foi a primeira que lançamos e até gerou aí algum burburinho. Nós falamos em devolver 1 milhão de euros aos famalicenses. 500 mil euros desse 1 milhão seria em devolução de impostos já em 2026. Começaríamos pelo IMI, tentar reduzir para a taxa mínima e não terá grande impacto nas contas da Câmara, porque esta redução é cerca de 1 milhão de euros, mas também entram novas casas a cada ano que estão a ter isenção atualmente e que são mais caras, têm um valor patrimonial maior e vão compensando um bocado essa descida. Por outro lado, os outros 500 mil euros seriam em projetos estruturantes. A primeira parte seria para começar a gastar no estudo para saber quantas vagas de creche nos faltam e começar a abrir algumas salas. E há outro estudo que também temos que fazer, em conjunto com a Casa da Memória em Famalicão,
que é para tentar perceber nos nossos idosos quais é que têm deficiências, quais é que têm alguma incapacidade ao nível mental. Temos que fazer um rastreio à saúde mental e tentar cadastrar onde é que estão esses idosos para podermos realizar projetos para os acompanhar melhor. Isto é um projeto da Casa da Memória que já esteve para ser executado pelo atual Executivo, mas ficou barrado. E são estes 2 grandes projetos estruturantes que eu falo nesse 1 milhão de euros, na parte da educação e na parte dos nossos idosos, mais 500 mil euros em devolução de impostos. E este 1 milhão de euros é perfeitamente comportável nas contas da Câmara, porque a cobrança de impostos tem aumentado imenso de ano para ano. E mesmo quando se fala em reduzir o IMI, que já foi o imposto mais relevante da Câmara, neste momento não é. É o IMT. Com o número de transações e o aumento do preço da habitação, das casas, tem aumentado todos os anos e vai compensar sempre as descidas de impostos que nós fizermos. Neste imposto, nós ao nível camarário não podemos mexer, mas podemos compensar as subidas deste através dos outros, através do IMI, do IRS municipal e também da derrama. A habitação tem sido um tema central a nível nacional e com implicações ao nível local e Famalicão não é exceção. O que quer dizer concretamente quando defende que temos de olhar mais para cima e menos para os lados? Sim, é uma proposta que já temos debatido há algum tempo na Iniciativa Liberal e é que nós em Portugal, para resolvermos o problema da habitação, temos de construir. Temos de construir. Até foi um dos lemas da última campanha. Mas isto não é possível com o espaço, o solo que nós temos. Se nós estivermos sempre a querer usar novo solo e construir moradias ou prédios de 2, 3 andares, não vamos chegar lá. Por isso é que nós precisamos de olhar para cima e construir mais alto. A construção em altura permite-nos ganhar espaço para ter melhores condições ao nível do solo, para ter parques infantis e permite também ganhar escala em termos de mobilidade. Porque se nós tivermos 2, 3 prédios bem altos, vamos ter ali muita população e é muito mais fácil construir estações de autocarro ou de outros tipos de transporte que possa haver no futuro se nós tivermos essa escala, se tivermos população. E isso que a construção em altura nos permite ajudar a baixar um bocadinho o preço das casas, porque se nós construirmos 40 apartamentos no mesmo espaço ou 10, 20, o preço do solo vai dividir por mais. Ou seja, nós vamos conseguir ganhar aqui uma economia de escala, tentar construir um bocadinho mais barato e ter o tal número de pessoas que vai permitir outros projetos na mobilidade e ganhar qualidade de vida no solo. Não será à custa de uma alteração da identidade paisagista de Famalicão? Não, e esta Câmara até falhou neste aspecto, porque, por exemplo, na zona da entrada da cidade, no Tribunal, a meio deste mandato, foram prometidos 180 apartamentos. Houve uma discussão pública e o projeto avançou porque a população achou que ia haver mesmo habitação ali. Neste momento, o que é que se encontram lá? 2 supermercados. Ou seja, nós, se apostarmos em construção, em algumas zonas que não são o centro nevrálgico de Famalicão, não vamos estar a afetar assim tanta paisagem e vamos estar a responder aos anseios da população, como esta consulta pública mostrou. E há algo que é muito estranho em Famalicão, é que os projetos parece que só avançam quando há um supermercado envolvido. E nós temos que acabar com esta estratégia e apostar mais na construção, que é o que vai resolver os nossos problemas. E Famalicão tem recebido muitos novos habitantes, até como as estatísticas recentes dos novos eleitores mostram, em várias zonas do concelho, não só no centro de Famalicão. Eu acho que muita gente fica surpreendida quando eu digo isto, mas a freguesia que tem crescido mais em número de habitantes é uma freguesia na extremidade de Famalicão, é a Nine. Porquê? Porque foram aprovados vários projetos de construção lá e estamos a receber alguma população oriunda de Braga, por exemplo, porque a construção lá, como não está tão bem localizada, é mais barata e tem uma vantagem ao nível de transporte enorme, é que tem lá uma estação de comboio. Exatamente. Fala também que há demasiados edifícios abandonados e sem uso. Sim, há Poderia ter que tipo de utilidade? Habitação? Pode ser para vários usos, pode ser para habitação também. Nós no centro de Famalicão até estamos a ter um projeto interessante como o do Hotel Garantia, que vai ter habitação ali no centro. Mas há outros, por exemplo, há um edifício que eu acho que é emblemático, ali ao pé da estação de comboios de Famalicão. E eu estou sempre a falar no comboio porque isto está tudo ligado. Nós temos que ligar a mobilidade e a habitação, ou os outros usos. Nós temos em cima um edifício que neste momento está lá, que é o edifício da antiga reguladora, que está lá neste momento uma parte do centro de saúde, e aquele edifício é enorme e está abandonado.
nós vamos ter que falar com os proprietários deste edifício, arranjar uma forma de lhe dar uso. E eu, por exemplo, acho que ficaria ali muito bem uma zona de escritórios. Nós temos muitas empresas a procurar Portugal como centros de serviços partilhados, há muitas aqui perto, na Maia, por exemplo, e nós ali, naquela localização, com uma estação de comboio em baixo, que está à mesma distância do Porto e de Braga, porque é que não devemos tentar isso? Nós não temos de ser só um concelho industrial, valorizamos muito a nossa indústria, mas podemos ter outros setores. E é este trabalho que temos de fazer nos vários edifícios que estão abandonados no concelho, ver qual é o melhor uso e o que é que eles podem dar à sociedade, porque um edifício abandonado não está a dar nada de positivo à sociedade. Vila Nova de Famalicão é o terceiro concelho mais exportador do país, tem um ADN industrial pujante e indesmentível e mesmo assim não escapa ao reparo da iniciativa liberal que defende mais criação de valor para subir salários. Como é que será possível concretizar este desígnio? Nós precisamos de indústria com maior valor acrescentado e também, como eu estava a falar agora, de investimento noutros setores como na área dos serviços. Porque a indústria é muito importante para as exportações, mas não é a que paga os melhores salários. Nós temos algumas entidades, como por exemplo o CITEV e o Centinho Famalicão, que têm aumentado o número de colaboradores e aí os postos de trabalho já são mais qualificados, já se ganha melhor e temos que aproveitar melhor esta ligação para expandir esta área dos serviços. E tentar atrair o que eu ainda estava a falar agora, que é grandes empresas internacionais que trabalham nesta área dos centros de serviços partilhados e como me parece que vai ocorrer já em Ribeirão com o investimento do Mário Ferreira, este tipo de investimentos são importantes para mudar, não é só para mudar, é para acrescentar a Famalicão. Nós temos a indústria, valorizarmos, modernizá-la para que ela também seja tenha mais valor e trazer novos setores. E a área dos serviços é uma grande oportunidade, principalmente nas zonas onde nós temos estações de comboios, porque a mobilidade é muito importante neste momento. Em que medida é que o projeto da Medway e deste terminal ferroviário também poderá contribuir para essa equação? A Medway é importante noutra área, que é para apoiar estas empresas industriais e para aumentar aqui o valor naquela que deve ser a freguesia mais exportadora do Norte de Portugal, que é Lousado. Este projeto é muito importante também a nível ambiental. É importante para retirarmos os caminhões das nossas povoações, que é outro dos motes que nós temos, e é mais importante desse ponto de vista que ao nível da criação de valor. É muito importante para apoiar todas estas empresas aqui à volta, dos concelhos vizinhos também, e para garantir que situações como nós tivemos aqui durante muito tempo na Nacional 14 e agora temos menos com a nova variante, mas ainda temos que fazer mais, como abrindo o novo nó na A7 ali na zona de Fradelos, para tentar tirar caminhões das nossas povoações. Esse projeto é muito importante por causa disso, é ao nível ambiental. Ao nível da criação de valor, não será assim tanto, não sei se criará assim tantos postos de trabalho, é mais ao nível da sustentabilidade. As condições atuais do Hospital de Famalicão também deram que falar recentemente. O que é que pretende ver concretizado a iniciativa liberal, uma vez que considera que um hospital construído de raiz vai ficar preso nos gabinetes de Lisboa por muitos anos? Sim, a ideia de construir um hospital de novo é algo que vai ficar 30, 40 anos na gaveta, como nós já vimos e como está a acontecer agora em Barcelos. Parece que finalmente vai avançar, mas demora muito tempo. E por isso, quem anda aí a promover a construção do novo hospital está a enganar os famalicenses, e estou a falar claramente de Eduardo Oliveira, que já em 2021 prometeu a construção do novo hospital. Ele prometeu outra coisa, ele prometeu a criação do movimento cívico para construir um novo hospital. E eu gostava de perguntar ao Eduardo Oliveira quantos movimentos cívicos é que ele criou nos últimos 4 anos, porque acho que não criou nenhum. E o movimento cívico só depende da vontade dele, não depende de mais nada. E esse é o meu principal problema com quem se diz ser a oposição em Famalicão, é que fala e nem um movimento cívico conseguiu criar. Quanto à questão do hospital, nós temos um problema a curto prazo, que foram as questões levantadas pela ASAI, e nós temos que garantir, a administração tem de garantir que é corrigida a parte da cantina e que temos condições de higiene e segurança alimentar para os profissionais e para os utentes do hospital, e temos o problema a longo prazo. A longo prazo, nós temos que começar por estudar o problema e arranjar um parceiro para fazer um estudo à nossa demografia e perceber que hospital é que nós vamos precisar nos próximos 10 anos. Depois de saber isso, nós temos que trabalhar num projeto por fases que permita que o hospital possa ser
alargado um bocadinho ali para os lados com algum terreno, mas também para cima. Nós podemos substituir o nosso hospital por fases, indo construir ali ao lado, mas mais pisos. Nós atualmente temos 4 pisos. Se nós construirmos um edifício com 8 pisos, vamos progressivamente substituindo partes do hospital. E era isto que eu gostava de ver trabalhado, porque o hospital tem deficiências crónicas que há uns meses choveu lá dentro, que só poderão ser colmatadas com novos edifícios. Mas tudo o que tem sido construído ali, lá está, tem sido edifícios ao nível do resto do chão. Nós tivemos a construção da Clínica da Mulher e da Criança, que foi muito importante e por acaso usei nos últimos anos, quando a minha filha nasceu, mas está ao nível do resto do chão. E nós temos que aproveitar o solo para cima para poder manter aquela localização, ter uma infraestrutura nova e fazê-lo por fases. Porque se quisermos fazer tudo de uma vez, vai ser um investimento enorme que vai ficar, mais uma vez, parado. A discussão do PDM também tem marcado aqui a atualidade no debate político em Famalicão. Que problemas existem no ordenamento do território famalicense que este documento devia resolver? Eu acho que o maior problema de Famalicão, eu diria que podem ser 2, é arranjar solos para nova construção e a divisão entre espaços habitacionais e da indústria. A divisão entre novos espaços pode ser criada, mas há muitos problemas do passado que são muito difíceis de resolver. Mas deixe-me dizer que o PDM neste momento tem um problema muito grande, já devia estar terminado. E há uma deficiência ao nível do departamento de PDM de pessoas para conseguirem fazer face a uma grande proatividade dos famalicenses. E nos últimos tempos tem havido muitas pessoas de baixa naquele setor, ou seja, a Câmara não soube planear, não soube ter os funcionários necessários para poder entregar o PDM a horas. E temos projetos parados, como o do estádio, que não pode avançar já mesmo que o concurso termine, enquanto isto não acabar. Temos a vida de muitas pessoas à espera de construir a sua casa parada, porque o Departamento de Urbanismo não está a dar resposta. E não está a dar resposta porque a Câmara não foi eficiente a garantir condições de trabalho e pessoas suficientes para responder à proatividade dos famalicenses. Mas dizem então que um dos principais problemas que o PDM devia de tentar resolver é a diferenciação entre espaços habitacionais e industriais. Isto também respondendo aqui a um pouco uma desorganização que foi também fruto do crescimento grande de Famalicão nas últimas décadas, não é? Sim, nós é um bocado, não é só em Famalicão, é um bocado de Portugal inteiro. Nós crescemos sem planear e depois temos zonas industriais no meio da habitação. Nós podemos mudar isso no que vamos fazer agora de novo. Para trás é muito difícil corrigir. Mas tudo o que se possa fazer para a frente, devemos fazer. Para trás, não há hipótese. O Paulo defende que o projeto de remodelação do estádio municipal tem de ser sempre criteriosamente avaliado para garantir que os contribuintes não são prejudicados. O atual modelo apresentado pelo Executivo Municipal não corresponde às expectativas? O atual modelo, nessa parte dos contribuintes não serem prejudicados, é bom. Agora, eu acho que é um projeto ambicioso. Eu não me lembro da última vez que alguém investiu quase 80 milhões de euros em Famalicão. Por isso eu teria cuidado em perceber se existe mesmo alguém interessado. Eu, da minha parte, acho que a Câmara, ao avançar com este projeto, é porque deve saber que alguém é interessado em realizá-lo. Esperemos que sim. É bom garantir isso. Ao nível dos contribuintes não gastarem dinheiro no estádio, o projeto está salvaguardado. Há ali outras questões que é preciso ver, que é a acessibilidade daquele espaço. Porque se nós vamos passar a ter, para além do estádio, um shopping, como se fala, ou um grande hospital privado ali, a acessibilidade naquela zona não está assegurada a esse nível. A Câmara pode ter que investir aí e não há problema nenhum. O investimento é relevante e merece esse investimento. A outra questão é a questão que geralmente naquela zona, e houve um ou dois fenómenos climáticos no último ano, houve inundações logo na rua em baixo. Impermeabilizar mais um bocado aquela zona pode gerar impactos. Nós, na altura que saiu o projeto, fizemos algum conjunto de questões à Câmara, tanto à parte das acessibilidades como desta parte dos solos e da impermeabilização, e não obtivemos resposta. Por isso, continuo com a necessidade de responder a essas duas questões para perceber se o projeto deve avançar ou não. Se a Câmara assegurar acessibilidades corretas naquele espaço e houver um estudo que nos mostre que não vai haver inundações ali ao lado por causa da impermeabilização, acho que o projeto pode avançar. Agora, está sempre dependente de aparecer alguém que queira investir 80 milhões de euros. Não é pouco.
Uma das suas propostas, e já fomos falando aqui um bocadinho sobre elas, é a aposta na qualidade de vida, com foco em cuidar, em detrimento de investimentos megalómanos. É este o cenário que traça da atual realidade de Famalicão? Sim, e mesmo ao nível da oposição não parece mudar nada, porque eu vou ouvindo as propostas e nos últimos dias prometem-se muitos pavilhões, toda a gente vai ter pavilhões, piscinas, toda a gente vai ser servida em todas as freguesias. Eu não sei como é que nós vamos pagar isto tudo. Eu acho que a aposta em parques, em pequenos parques infantis, onde se possa estar ao ar livre com as nossas crianças, é muito mais importante do que termos 5, 6 pavilhões grandes dispersos pelo concelho ou piscinas novas em todo lado. Os projetos relevantes devem ser bem avaliados e nós devemos centrar grande parte do investimento nos parques infantis e nos parques verdes em que se possa ter acesso ao ar livre e que é muito importante num tempo em que nós ficamos demasiado presos ao telemóvel. O Paulo fala muito em planear, avaliar. É também uma lacuna existente deste Executivo Municipal? Não planeia devidamente? Não existe. Ou não olha num futuro de médio e longo prazo? Não, quando se está concentrado em dizer a cada ano que é o maior orçamento de sempre, que é o maior orçamento de cada festa, não se está a olhar para o longo prazo, está-se só preocupado em ter o melhor artista no concerto nas próximas Antoninas, em vez de pensar a 10 anos o que é que nós podemos fazer pela nossa educação. Acho que a Câmara peca muito por aqui, tenta reagir ao curto prazo às necessidades momentâneas e não ver o que é que Famalicão pode ser daqui a 10 anos. Qual é que pode ser o investimento estruturante? Acho que a Câmara peca muito por aí. O início da rede de transportes intermunicipal Mobiave, que liga Famalicão, Santirce e Trofa, visava melhorar os movimentos pendulares na região, mas a iniciativa liberal é mais ambiciosa. Considera que seria viável apostar na ligação aos restantes concelhos do quadrilátero? Há também esse interesse dos concelhos do quadrilátero? Ao nível da iniciativa liberal há, e eu posso falar pela moção que aprovamos este fim de semana na Convenção da Iniciativa Liberal, que é a moção que defende a criação da área metropolitana do Minho, porque nós tivemos este investimento aqui ao nível da ligação entre Famalicão, Trofa e Santo Tirso, mas também uma parte muito relevante é a ligação a Guimarães, a Braga, a Barcelos, mesmo Vila Verde, Viana, que agora faz parte do Pentágono. Então nós precisamos de criar uma área metropolitana do Minho para quê? Para conseguir planear, lá está, projetos de maior dimensão e que possam levar a nossa região a subir de nível. Porque nós neste momento representamos muitas pessoas. Nós em termos eleitorais, por exemplo, temos entre Braga e Viana, temos 25 deputados. É mais de 10% do país. E não temos investimento estruturante a esse nível. Todo o investimento que é pensado em larga escala é pensado para a área metropolitana de Lisboa e do Porto. E por isso a necessidade de criar aqui um instrumento que consiga planear o território e garantir que haja investimentos para ligar todos estes 4 concelhos. Por exemplo, porque é que nós não podemos pensar em ter um metro a ligar a nossa região? Porque é que só o Porto e Lisboa podem ter? Se nós tivermos esta força de ter os concelhos unidos, vamos conseguir isso. Se continuarmos com muitas divisões e um bairrismo excessivo que existe aqui nesta zona, não vamos a lado nenhum. E por isso acho muito importante o sinal que nós demos na última Convenção da Iniciativa Liberal, com membros dos vários concelhos aqui desta zona e com o partido todo, a apoiar a criação da área metropolitana do Minho. Muito bem. Relativamente ao metro, e como fala muito em avaliar e analisar, haveria movimentos pendulares que justificassem o investimento dessa ordem? Há movimentos pendulares que justificam, principalmente entre Braga e Guimarães, na ligação entre a Universidade do Minho. Mas também haver mais oferta vai conseguir tirar carros das nossas estradas. Porque nós nos últimos anos temos assistido a 2 fenómenos interessantes. Um que afeta a habitação, que é o aumento do número de agregados, e outro que afeta a mobilidade, que é o aumento do número de carros. Em termos de população nós não temos aumentado, mas tem aumentado o número de população a conduzir. E se nós tivermos uma oferta decente, vamos conseguir que as pessoas optem mais pelos transportes públicos e deixem o carro em casa. Enquanto isso não acontecer, vamos continuar a ter muitas estradas sobrelotadas, com excesso de uso, e que depois, cada vez que é preciso fazer uma obra nelas, entupimos toda uma região. Que medidas é que propõe o Paulo e a Iniciativa Liberal para garantir mais transparência na gestão da Câmara Municipal?
Em termos de transparência, eu posso até contar um fenómeno engraçado. Quando o engenheiro João Nascimento tomou posse na Assembleia Municipal, eu fui falar com ele e disse-lhe que era interessante, por exemplo, termos as Assembleias Municipais divulgadas, porque o site do município quase que as esconde e as redes sociais não as divulgam. Eu fui falar com ele e ele garantiu-me que ia fazer esse esforço. Ele internamente na Câmara não conseguiu. Como é que ele conseguiu passar a mostrar aos famalicenses que havia uma Assembleia Municipal? Começou a emitir um comunicado de imprensa. Ou seja, até o Presidente da Assembleia Municipal tem dificuldade em passar por cima de alguma falta de transparência que existe. O que é que nós defendemos? Nós temos que ter toda a informação relevante no site, mas não só no site. Nós temos que usar os meios da Câmara, tanto as páginas das redes sociais, como a aplicação, para partilhar a informação com os famalicenses. Nós não podemos ter tudo lá, mas escondido. E este fenómeno, esta situação em que até o Presidente da Assembleia Municipal teve dificuldade em conseguir comunicar com os famalicenses, mostra a pouca vontade que há em usar as redes sociais da Câmara, que neste momento até estão colocadas um bocado de lado em prol das redes sociais do Presidente Mário Passos. Eu gostava de saber quem as gere, porque elas muitas vezes partilham informação antes de ser partilhada nas redes do município. Por exemplo, na Feira de Artesanato, o cartaz saiu recentemente, saiu primeiro na página pessoal de Mário Passos. Será que nós temos funcionários a trabalhar diretamente para a página pessoal de Mário Passos? É uma questão que me inquieta e por isso mesmo é que também uma das propostas de corte, posso avançar outra que tenho aqui, é no número de funcionários do Gabinete de Apoio ao Presidente. Se eu for o Presidente, vou precisar de menos 4 funcionários, vou libertar aqui algum dinheiro, porque não vou ter tantos recursos utilizados a promover-me pessoalmente. E esta a dinâmica que nós queremos, é passar a utilizar as redes sociais como forma direta de comunicação com a população. E para isso temos de deixar de usar os recursos para promover a imagem do Presidente e passar a colocar a informação nelas. E como envolver os cidadãos nas decisões políticas? Como envolver, nós temos de ter mais assembleias municipais descentralizadas. Nós tivemos uma em Delães e foi muito participada. Nós temos que levar a mais zonas do concelho. E temos também que começar a ter as reuniões de Câmara abertas, que eu participo em muitas delas, elas não são sequer gravadas. Um cidadão, e elas ocorrem às 11 da manhã de uma quinta-feira. Ou seja, um cidadão que está a trabalhar quer perceber o que é que se passou numa reunião de Câmara e não consegue porque ela não fica gravada. Ou seja, são 2 medidas que temos aqui. Passar a gravar, pelo menos pode não ser emitido em direto, mas ser emitido depois, e mais assembleias descentralizadas para as pessoas poderem participar mais. Já temos um exemplo e que correu bem. Muito bem. Que prioridades tem também a iniciativa liberal relativamente a outras áreas como o desporto e a cultura? Nós, ao nível do desporto e da cultura, temos uma política que nós, por exemplo, a Câmara tem um projeto, não vamos só criticar, em que faz muito bem, como é o projeto em que põe os famalicenses a fazer desporto na rua, o projeto MOVT. Nós temos que continuar a apoiar todos esses projetos. E temos que, desde crianças, apostar em divulgar o desporto como forma essencial. Nós temos um problema muito grande de obesidade infantil, por exemplo, e nas escolas o desporto tem que ser favorecido e temos de ter mais nutricionistas lá também para ajudar as nossas crianças, porque isto depois reflete-se, tudo o que nós fizemos na educação reflete-se a longo prazo. Ao nível da cultura, nós temos que apostar muito mais no mecenato, tentar trazer as nossas empresas a apostar em atividade. E há aqui quando eu falei na proposta de cortar em 20% no orçamento, há muita gente que critica o facto de isso estar a reduzir na cultura. Nós não estamos a reduzir, nós estamos a aproximar as despesas a um valor dos grandes cartazes, a um valor do que existia há 2 anos atrás. A cultura tem de ser acessível aos cidadãos, mas não pode ser só financiada pelo Estado. Temos de trazer empresas a ajudar e garantir que temos espetáculos também que são vistos. Eu, por exemplo, a programação da Casa das Artes, eu nunca fui assistir lá a um espetáculo. Eu nunca me senti tentado a ir lá. Nós temos que trabalhar para que seja mais acessível a toda a população e não só a pequenos nichos. Muito
Muito bem, e assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Jornal do Ave, dedicado às eleições autárquicas de 2025. Agradecemos ao Paulo pela participação e pelas ideias partilhadas. Este episódio faz parte de uma série de conversas com os vários candidatos da região, que continuaremos a ouvir, sempre com o compromisso de informar com rigor e independência. Pode ouvir este e outros episódios nas plataformas habituais de podcast e no site e redes sociais do Jornal do Ave. Obrigado por nos acompanhar. Até ao próximo episódio.